conheço um adolescente que recebeu um xingamento muito pesado pelo celular. Eu não sei o que fazer. E agora, Pen? E agora? E agora? E agora? Sinto muito por isso, dona Mirtes. Esses tipos de ofensas podem ser categorizados como cyberbullying, que é um tipo de crime que acontece na internet. Infelizmente, a maioria das vítimas são crianças e adolescentes, mas também acontece com jovens e pessoas adultas. Aqui neste episódio, você saberá mais o que é cyberbullying, as leis que existem sobre o assunto e também a como identificar e principalmente denunciar. Este é mais um assunto importante que pode ajudar muita gente. Bora compartilhar nos grupos do Zap e redes sociais? Vamos fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora, Pen. Cyberbullying pode ser um assunto delicado e provocar gatilhos em algumas pessoas. Por isso, lembro mais uma vez que neste podcast não abordamos histórias específicas, e sim ações que podem ser feitas em situações como essa, e com um único objetivo: dar meios para que os direitos sejam garantidos de alguma forma, na prática e no corre do dia a dia. Para iniciarmos o assunto, é importante que você saiba o que é cyberbullying e como ele se manifesta. O cyberbullying é literalmente uma versão do bullying, que ao invés de ocorrer presencialmente, ele é virtual e também pode ser uma extensão do bullying. Ele é mediado pela tecnologia, como celulares e câmeras fotográficas, por exemplo, e a internet, em que ambientes como as redes sociais viram espaços para veicular e disseminar conteúdos de insulto, humilhação e violência psicológica que provocam intimidação e constrangimento das pessoas envolvidas. Outra característica do cyberbullying é que não é categorizado apenas como a maioria dos crimes, a pessoa agressora e a vítima, mas sim todas as pessoas envolvidas, como quem apoia e incentiva essa violência disseminando o discurso de ódio na internet. Resumindo, cyberbullying é a repetição de um comportamento de intimidação, agressão e perturbação, onde uma só pessoa está tendo algum tipo de poder sobre a outra, mas que acontece na internet. E como é isso na prática? O cyberbullying pode ser um comentário de ódio contra mulheres numa foto no Instagram, ou até uma mensagem no WhatsApp com ofensas. E esses atos são frequentes. Todas as situações que vou falar a seguir são exemplos de cyberbullying. Quando alguém se passa por outra pessoa e envia mensagens preconceituosas, os conhecidos perfis fakes. Espalhar mentiras e ódio contra alguém. Fazer piadas com base em raça, gênero, orientação sexual ou religião. Ridicularizar alguém em fóruns, grupos de bate-papo ou em qualquer plataforma online. Enviar ameaças de violência física ou emocional, seja por mensagens enviadas no privado ou no público. Publicar ou compartilhar fotos ou informações pessoais ou íntimas de alguém sem permissão. E também a manipulação de imagens, que é quando alguém distorce a realidade de uma foto ou vídeo a fim de intimidar e humilhar a outra pessoa. E quem são as vítimas do cyberbullying? Todas as pessoas que são usuárias da internet e principalmente das redes sociais podem ser vítimas de cyberbullying. Por se tratar de um crime que é muito presente nas redes sociais e ganhou mais visibilidade por conta dos ataques recentes nas escolas, pesquisas mostram que o maior número de vítimas são adolescentes e jovens, e esse número tem crescido. Em 2023 foram registrados 121 mil casos de bullying e cyberbullying, de acordo com o levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil, entidade que representa os tabelionatos do país.
E se é crime, qual lei aborda o assunto e protege as vítimas? A Lei Federal 14.811 de 2024 está no Código Penal brasileiro e é a primeira lei que define bullying e cyberbullying como crimes. A legislação também define o que são as duas agressões e fala o seguinte: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. E para quem comete este crime, a pena pode variar de 2 a 4 anos de prisão ou multa, caso o crime não seja considerado mais grave. Essa lei também modifica alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também traz medidas contra os crimes ocorridos em escolas e com crianças. Outra lei também que existe é a 13.185 do ano de 2015, que criou o Programa Nacional de Combate ao Bullying no Brasil. O programa prevê a obrigatoriedade da capacitação dos professores e das equipes das escolas para diagnosticarem essas práticas e fornecer todo o apoio às vítimas, como encaminhamento para assistência social, jurídica ou psicológica. Sempre que o bullying for a realidade na vida de uma criança ou adolescente, as penalidades para as pessoas agressoras serão mais fortes. Ou seja, é um direito de todos e das vítimas. O poder público deve criar protocolos e medidas para proteger crianças e adolescentes contra a violência no ambiente escolar, seja público ou privado. Os protocolos de prevenção devem incluir capacitação continuada do corpo docente para lidar com situações de violência. E como denunciar o cyberbullying? Antes de falar sobre todas as ações que podem ser feitas como denúncias nos casos de cyberbullying, é importante informar que nenhum conteúdo, seja ele comentário, foto, vídeo, entre outros, devem ser apagados até que as denúncias sejam feitas, pois os conteúdos são utilizados como provas do crime. Existem algumas maneiras de denunciar. A primeira é em cartório. Isso mesmo, cartório. O registro é feito por meio de uma ata notarial, que é um documento público que narra um ou mais fatos ou circunstâncias presenciadas pelo profissional, o tabelião. O documento comprova como verdadeiro um fato no mundo virtual, como, por exemplo, declarações ou ataques feitos pelas redes sociais ou aplicativos de mensagem. Para registrar, a vítima ou responsável deve ir até um cartório de notas. Para saber o endereço do cartório, coloque no buscador do Google "cartório de notas mais próximo de mim". Ou dá para registrar pela internet também, pelo site www.e-notariado.org.br e pedir para que seja feita a verificação de uma determinada situação. Ataques feitos em redes sociais, publicações mentirosas, todas as situações que são categorizadas como cyberbullying podem ser registradas. O tabelião registra o que vê em uma página da internet, aplicativo, telefone ou arquivo digital de mensagens. Por isso, se tiver provas como fotos, vídeos, áudios ou até pessoas que tenham acompanhado tal situação, tudo pode ser utilizado como prova. Inclusive, sabe aquele número que foi citado de casos? Veio dessa base de dados dos cartórios de notas. A denúncia também pode ser feita no site Cyfernet, no www.new.cyfernet.org.br/denuncie. A Cyfernet é uma organização não governamental que mantém a Central Nacional de Denúncias, conveniada ao Ministério Público Federal, e o canal de ajuda, o Helpline, para vítimas de violência e outros problemas online. Além desses registros, é necessário registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima de você e levar consigo todos os documentos que comprovem o cyberbullying.
Aqui, a delegacia pode enviar o caso para o judicial e solicitar medidas protetivas, dependendo do caso. Você também pode realizar a denúncia nas plataformas que aquele conteúdo é de um caso de cyberbullying. Você pode juntar todas as provas e enviar para o escritório daquela empresa no Brasil. Em casos mais extremos, a família também pode abrir um processo na justiça, com todas as provas para esse processo. Nesses casos também, caso a ação não pare, a justiça pode determinar medidas protetivas para aquela criança e até família, por exemplo. A investigação do caso vai depender do órgão que está recebendo a denúncia, que pode ser o próprio Ministério Público, o Conselho Tutelar ou a Polícia Civil. E lembre-se, em casos de suspeitas de violação sexual contra crianças ou adolescentes, ligue para o Disque 100, que é o canal de denúncias de violação aos direitos humanos. É importante destacar também que adolescentes com a idade a partir de 12 anos podem ser responsabilizados pelos seus atos. E outra informação fundamental para saber é referente aos ambientes que acompanham o cyberbullying e não tomam medidas contra. Inclusive, as escolas também estão inclusas. Esses espaços também podem sofrer penalidades, conforme o julgamento nos tribunais de justiça. Existem formas para identificar se a pessoa está sofrendo cyberbullying, principalmente crianças e adolescentes, ao observar o seu comportamento. Como mudanças repentinas no uso da internet, incluindo o medo de compartilhar o que faz na internet, por exemplo. Evitar participar de atividades em grupo e até o medo de ir para a escola, e o isolamento no intervalo da escola e sinais incomuns de tristeza. Até aqui falamos muito sobre o que fazer e a como identificar, mas existem algumas medidas que podem ser aplicadas nas redes sociais, como ter maior controle do perfil, escolhendo quem pode ver o seu perfil, enviar mensagens ou comentar nas publicações. Sempre que preciso, denuncie comentários, mensagens e fotos maldosas e solicite para que sejam removidas pela plataforma. Também é possível bloquear completamente a pessoa para que ela não tenha mais acesso à sua conta. Escolher que os comentários, interações e até publicações não apareçam para certas pessoas sem bloqueá-las completamente. Fique atente ao cyberbullying e todos os efeitos que isso pode causar. Se necessário, procure ajuda judicial gratuita na Defensoria Pública do seu estado e ajuda médica. O trabalho de conscientização sobre bullying e cyberbullying tem causado efeito em escolas, mas ainda precisa ser disseminado essas informações com tanto alcance e rapidez quando o assunto é sobre discurso de ódio. Acompanhe canais que falem sobre, como a Sarfenet. Se souber de escolas que atuam nessa conscientização ou movimentos sociais que falem sobre, coloque na caixinha de perguntas disponibilizada no Spotify para inspirar mais iniciativas importantes. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem pra gente. E não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto a essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e o WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso Zap 11 95781 6636. Sou a Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória Jumapili na produção deste podcast. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano no toque das artes. E Vênus Capel, responsável por este podcast chegar até você. Até mais!